Pessoal, segunda parte então, da nossa aula, segunda videoaula, agora sobre concurso formal ou ideal de crimes. Artigo 70 do Código Penal. Vamos ler ele rapidinho aqui, ele é um pouquinho complicado, mas com o passar da aula aqui a gente vai conseguir entender ele bem fácil, tá? Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, aqui é um ponto-chave, que diferencia o que nós acabamos de ver no concurso material. Nós temos uma conduta só, uma ação ou omissão. O que nós vimos no concurso material era a pluralidade de condutas. Então, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentado em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão ela é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante disposto no artigo anterior. Pessoal, vamos com calma aqui. Primeiro, quais são os requisitos do concurso formal? Primeiro, unidade de conduta. Unidade de conduta. Perceba a diferença do concurso material. Lá nós tínhamos pluralidade de condutas, ok? Nós vamos ter também pluralidade de crimes. Por exemplo, muito comum na acidente de trânsito, uma conduta só e eu atropelo 3 pessoas. Com uma conduta só, eu causo 3 crimes. Unidade de conduta, pluralidade de crimes, ok? Toma cuidado para não confundir aqui unidade de conduta com atos, Porque uma conduta só pode ser desdobrada em vários atos. Por exemplo, o sujeito que coloca fogo numa casa para matar as pessoas que estão lá dentro. Tem 2 pessoas lá dentro, ele quer matar as 2. Ele pega a gasolina, coloca fogo ao redor da casa, acende fósforo e joga. Percebam, tem uma conduta só, colocar fogo, mas ela é desdobrada em vários atos. Então toma cuidado só para não confundir isso aí, tá? Uma conduta pode sim perfeitamente ser desdobrada em vários atos, ok? Bom, então, primeiro requisito, unidade de conduta, que é o que diferencia o concurso material, que diferencia o concurso formal do material, porque lá no concurso material nós tínhamos pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Aqui nós temos unidade de conduta e pluralidade de crimes, ok? Bom, vamos para as espécies. Nós temos 2 blocos de espécies aqui, tá? O primeiro é muito parecido com o que nós já vimos no concurso material. E o segundo bloco é o que realmente importa para o nosso estudo, tá? Então a primeira divisão aqui, concurso formal homogêneo, concurso formal heterogêneo. Pessoal, muito simples, Concurso formal homogêneo, pensa comigo. Uma conduta só que causa pluralidade de crimes e esses crimes são idênticos. Por exemplo, eu estou andando com o meu carro, perco o controle do meu carro e acabo atropelando 2 pessoas e causo 2 mortes. Uma conduta só, unidade de conduta, 2 crimes, pluralidade de crimes e esses crimes são idênticos, porque os 2 foram homicídios, as pessoas morreram, as 2 morreram, ok? Agora, no mesmo caso, eu posso ter um concurso formal heterogêneo, Com uma conduta só, perco o controle do meu carro, causo 2 crimes, só que um é homicídio, um morre e a outra pessoa só se machuca. Então, um homicídio, uma lesão corporal. Concurso formal heterogêneo. Muito simples, A segunda classificação é que nos interessa. Porque aqui, dependendo, do ponto em que você estiver, se o teu caso se encaixar em um concurso formal próprio, perfeito ou normal, você vai receber um benefício muito grande. Se você se encaixar no segundo bloco, que é no formal, imperfeito, ou anormal, você não vai receber um benefício. A tua forma de cálculo vai ser idêntica ao que nós vimos no concurso material, que é a soma de todas as penas, tá? Então vamos lá. Vamos ver cada um dos conceitos aqui para tentar identificar e facilmente, diferenciar um do outro. Concurso formal próprio, perfeito ou normal. O agente, apesar de provocar 2 ou mais resultados com uma conduta só, ele não tem intenções independentes em relação a cada crime. Vem a palavrinha-chave, desígnios autônomos. Pessoal, para ter concurso formal próprio, o agente causa com uma conduta só uma pluralidade de crimes, mas ele não desejou individualmente cada um desses crimes.
Ele não quis ou assumiu o risco em cada um deles, tá? 2 exemplos. Primeiro, mais simples, né? Causa um acidente de trânsito, perde o controle e atropela 2 pessoas. Ele quis o resultado de cada uma dessas mortes? Não, ele não quis nenhuma das mortes. Ou seja, não havia desígnios autônomos. Uma conduta, pluralidade de crimes, não há desígnios autônomos em cada uma delas, eu tenho um concurso formal próprio. Outro exemplo, eu pego a arma, atiro no ar, quero matar o ar e atiro no ar. Pá, atiro. Conduta dolosa. Mas, sem querer e não assumir o risco, o estilhaço acaba atingindo uma segunda pessoa que também vem a falecer. Pergunto para vocês, eu tenho desígnios autônomos em relação aos 2 resultados? Não, eu quis só um. O outro eu não queria, eu não assumi risco. Ou seja, tenho desígnios autônomos? Não tenho. Então, se eu não tenho desígnios autônomos, uma conduta, pluralidade de crimes, não tenho desejo individual em cada uma delas, é porque eu estou diante de um concurso formal próprio. Vai uma regrinha para vocês aí para facilitar a vida, né? Toda vez que eu visualizar uma conduta, pluralidade de resultados de crimes, e um deles é culposo, eu tenho um concurso formal próprio. Então, toda vez que você tiver crime doloso mais culposo decorrente de uma conduta só, é porque não há desígnios autônomos, porque um é culposo, ou os 2 são culposos, não há desígnios em relação a nenhum dos crimes. Nesse caso, vai ser concurso formal próprio. E o benefício que a gente já vai visualizar como é que se calcula aqui em cima é o que nós chamamos de cálculo da exasperação. Quando você ouvir falar em exasperação, é porque nós estamos falando de benefício para o réu. Tem que trazer benefício para o réu e eu já vou explicar para vocês. No segundo escalão, concurso formal impróprio, imperfeito, anormal, olha o que diz o conceito. O agente age com desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes. O agente com uma conduta gera uma pluralidade de crimes, mas ele desejou cada um deles individualmente. Ele quis ou assumiu o risco de cada um deles de forma individual. Exemplo, o agente com uma conduta pega, coloca fogo numa residência onde tem 3 pessoas, o A, o B e o C. Ele quis o crime em relação ao A, ele quis em relação ao B e ele quis em relação ao C. Ele desejou cada um deles. Tem desígnios autônomos em cada um deles. Ou desejou em relação ao A e assumiu o risco em relação ao B e ao C. Ou seja, dolo direto em relação ao A, dolo eventual em relação ao B e ao C. Em síntese, ele quis cada um deles. Ele tinha desejo, ele tinha desígnios autônomos em cada um desses resultados. Se há desígnios autônomos, se eu tenho uma conduta gerando múltiplos crimes e eu desejo ou quero ou assumo, tenho desígnios autônomos em cada um deles, o meu concurso formal não é próprio, o meu concurso formal é impróprio. E a consequência disso, pessoal, é cúmulo material. É a mesma coisa que aconteceu antes ali no concurso material. Ou seja, 3 homicídios decorrentes do fogo, eu vou calcular a pena de cada um deles e vou somar no final. Percebam, a minha pena vai ficar altíssima. Diferente do que vai acontecer no cálculo da exasperação, que não se concede para esse exemplo ali agora. Só se concede quando o concurso for formal próprio, quando não há desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes. Ok? Vamos calcular como é que fica aí o concurso formal próprio pelo sistema da exasperação. Tá? Vamos ler o artigo rapidamente para ver se a gente consegue visualizar isso aqui na prática. Olha aqui. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave. Então, se os crimes são diferentes, eu vou aplicar só o crime mais grave. Eu vou calcular só o crime mais grave. Ou, se forem iguais, só vou calcular a pena de um dos crimes. Mas vou aumentar, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Fração majorante, terceira fase. As dicas aqui para a gente calcular. Para aqui, risca todo esse quadradinho até onde fala metade e faz uma flechinha. Concurso formal próprio.
O concurso formal segue essa primeira parte aí, o próprio segue a primeira parte do artigo 70, tá bom? Vamos calcular. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde nós temos um acidente de trânsito, uma conduta só, e causa 2 homicídios culposos. Artigo 302 do CTB, pena de 2 a 4. Um acidente causa 2 homicídios culposos. 2 culposos, tendo desígnios autônomos? Não tem, não desejei nenhum deles. Vai ser o quê? Concurso formal próprio, sistema da exasperação. Como é que funciona o sistema da exasperação? Percebam, eu tenho 2 homicídios. Olha o que diz a lei. Aqui, os 2 crimes são idênticos, as penas são idênticas. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, se idênticos, né, aplica somente um deles. Ou seja, primeiramente, eu esqueço o homicídio número 2 e só vou calcular a pena de um homicídio. Pego esse homicídio número 1, passo pela primeira fase, passo pela segunda fase, passo pela terceira fase. Vamos dizer que ficou na pena mínima, 2 anos. Lá na terceira fase, tenho só 2 anos. O que esse outro homicídio aqui vai gerar? Eu não vou calcular 2 penas e somar no final. Isso é comum no material. Nós vamos calcular só de um e lá na terceira fase, esse outro homicídio aqui vai gerar um aumento de pena. Vai ser uma majorante. Esse segundo aqui é só uma majorante, que vai variar de 1/6 até a metade. Mas como é que eu calculo se é 1/6 ou se é até a metade? Como é que o juiz varia ali, né? Vai depender do número de crimes a mais. Olha que doido, né? Aqui eu só coloquei 2. Mas vamos dizer que eu tenho 1 homicídio, 2 homicídios, 3, 4 homicídios. Como é que vai ser o cálculo da pena pela exasperação? Eu vou calcular só um deles, só um homicídio, vou chegar na terceira fase e esse homicídio 2, 3 e 4 só vão gerar um aumento de pena que vai de 1/6 até a metade. Esse 1/6 até a metade vai variar de acordo com a quantidade de crimes a mais que ocorreram. E ali na sequência para vocês tem uma tabelinha, né? Aqui, ó. Se eu tenho 2 crimes, que é o caso aqui, ó, 1 e 2, um eu calculo a pena, o outro gera um aumento na terceira fase de 1/6. Se eu tenho 2 crimes a mais, 1/5, 3, 1/4, 4, 1/3, 5, metade. A mais do que isso, pode até ser uma circunstância judicial desfavorável, mas o máximo de aumento que eu vou ter é até a metade. Então olha que doido. Aqui eu tenho 1 homicídio, 2 homicídios. Eu vou esquecer esse, calculo esse aqui, passo pela primeira, passo pela segunda, passo pela terceira. Aqui na terceira fase, vamos dizer, ficou na pena mínima, 2 anos. Sobre esses 2 anos, eu vou ter um aumento de pena que é decorrente desse segundo homicídio aqui. Esse homicídio vai só aumentar a pena lá na terceira fase. Eu não vou calcular a pena dele. Então, como é só 1 a mais, a tabelinha fala que o aumento vai ser de 1/6. 2 anos mais 1/6, a cada 1 ano, né? 1/6 de 1 ano é 2 meses. Então, 2 anos, 1/6 vai ser 4 meses. A minha pena definitiva vai ser 2 anos e 4 meses. Aí se fosse, por exemplo, 1 homicídio, 2, 3, 4, 5 e 6 homicídios, decorrentes de uma mesma conduta, a pena vai ficar muito grande. Não vai ficar. Por quê? Eu vou calcular só um, eu vou passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, vou chegar na pena mínima, vamos dizer, 2 anos. E aí eu vou ter um aumento que vai de 1/6 a metade. Como eu tenho mais 5, mais 6 homicídios, né? Vamos dizer que foram 7, tenho mais 6, vai dar um aumento de metade. Ou seja, 2 anos mais metade dá quanto? Mais 1. 2 mais 1 dá 3 anos de pena. Então percebam como o sistema da exasperação ele traz um benefício muito grande para o réu. Se você, num caso concreto, conseguir visualizar um concurso formal próprio, o teu cliente vai ficar muito feliz, né? Porque vai ter uma redução de pena muito grande, tá? Então olha ali. Então, no sistema da exasperação, que é a primeira parte do artigo 70, o juiz aplica a pena mais grave dentre as combinadas, ou, quando os crimes são idênticos, qualquer uma, combinadas para os vários crimes cometidos, e em seguida, os demais crimes que você não calculou pena vão servir como uma majorante, que vai de 1/6 até a metade. Lembrando, essa variação de 1/6 até a metade vai depender da quantidade de crimes a mais daquele que você calculou a pena, tá? Beleza? Bem tranquilo, bem simples, né? Falta ali para a gente trabalhar artigo 70, parágrafo único. Pessoal, o sistema da exasperação, que se aplica ao concurso formal próprio, ele sempre precisa trazer um benefício.
Se o cálculo pelo sistema da exasperação não trouxer benefício ao réu, você não aplica. Se entre o sistema da exasperação, que se aplica ao concurso próprio, e o concurso e um cúmulo material que você eventualmente puder aplicar, o concurso formal, o sistema da exasperação, perdão, trouxer um prejuízo ao réu, você não aplica. Aí você aplica o cúmulo material. Você só aplica a exasperação se trouxer benefício ao réu. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó. Que está no parágrafo 1. Ele deixa bem claro: não poderá a pena exceder, pelo sistema da exasperação, ao que seria cabível pela regra do cúmulo material, que está no artigo 69. Então pensa comigo. Eu tenho um crime do artigo 121, homicídio doloso, né? Pena de 6 a 20 anos. Eu atiro, uma ação só, uma conduta só, causo o homicídio que eu queria, homicídio doloso, ok? Mas o estilhaço atinge a pessoa do lado e causa uma lesão corporal culposa. Artigo 129, parágrafo 6º. Pena, 2 meses a 1 ano. Olha que doido, né? Nesse caso, é concurso formal próprio ou impróprio? Vamos lá. Uma conduta só, pluralidade de crimes, ok? Tinha desígnios autônomos em relação aos dois? Bom, se ele só queria um e a lesão corporal ele não queria, em hipótese alguma, não assumiu nenhum risco, concurso formal próprio. Se a questão falar que ele aceitou o risco de também causar acidente aos outros, aí não, né? Ele vai ser inclusive uma lesão corporal dolosa, né? E aí tem desígnios autônomos, vai ser comum no material, não tem nenhuma discussão. Mas nesse caso que eu falei para vocês, ele atira para matar o A e sem querer, sem assumir risco, causa uma lesão corporal ao B. Que é o exemplo que está aqui. Olha que doido, como ele é um concurso formal próprio, não há desígnios autônomos em relação aos dois resultados, a regra é a exasperação, porque como regra ela vai trazer um benefício para o réu. Vamos lá. Sistema da exasperação. Vamos pensar aqui nos dois casos da pena mínima. Se eu vou pela exasperação, eu vou calcular só a pena máxima, só o crime que tem a maior pena. Então eu calculo só o artigo 121. Vou calcular a pena do artigo 121, vou chegar no mínimo, 6 anos. Se eu faço pelo sistema da exasperação, essa lesão corporal aqui, o crime a mais, não vou calcular a pena dele. Ele só vai gerar um aumento na terceira fase de 1/6 a metade. Faz ali, né, 6 anos mais 1/6, né? Foi só um resultado. 6 anos mais 1/6 de 1 ano dá 7, né? Então 1/6 de 6 dá 1. Então 6 mais 1 dá 7. Pena de 7 anos pelo sistema da exasperação. Se você fizesse pelo cúmulo material, que é somar as duas penas, vamos considerar que as duas ficaram na pena mínima, né? Pena mínima do homicídio 6, pena mínima da lesão corporal 2 meses. Se eu faço pelo cúmulo material, que é calcular as duas penas individualizadas e somar no final, daria uma pena de 6 meses, 6 anos e 2 meses. Ou seja, menor do que pelo sistema da exasperação. Então, nesse caso aqui, como o sistema da exasperação, que em tese é para trazer um benefício, trouxe um prejuízo para o réu, eu não aplico a exasperação e vou aplicar o cúmulo material. Ok? E por fim, né, pessoal, só para a gente concluir aqui, se eu tenho um concurso formal impróprio, ou seja, com uma conduta causo pluralidade de resultados de crimes e desejei individualmente cada uma dessas condutas, o meu concurso vai ser concurso formal impróprio. E aí o resultado vai ser o quê? Vai ser cúmulo material, calculo individualmente cada um dos crimes e no final eu vou somar. Ok? Tá ali, né? O juiz primeiro individualiza as penas de cada um dos crimes, lá pelo critério trifásico do artigo 68, e soma todas elas no final. E aí o concurso material, em tese, né, traz sempre um prejuízo ao réu. Tranquilo? Pessoal, de concurso formal era isso.